Irmão Nelson, Amém. fica à vontade, em nome de Jesus. Que a paz, o amor e a misericórdia do Senhor esteja em todos os irmãos. Amém. Então, hoje é um motivo de alegria particular para mim, porque eu vim há algum tempo pedindo para Deus para que Ele me usasse para falar coisas assim que gerassem mais esperança, que gerassem mais alegria, né, no nosso dia a dia. E nos últimos tempos, na verdade, o que eu tenho experimentado é palavras que Deus trouxe para a gente de admoestação, sabe? De correção, palavras assim que, no geral, as pessoas não gostam muito de ouvir, né? E eu falo que hoje é motivo de alegria porque hoje ele me deu, sabe, que é um motivo assim de cultivar expectativas boas, né? De esperança realmente, apesar de toda essa situação que nós estamos vivendo, particularmente na nossa família, como eu falei, com essas perdas aí, na família de nossos irmãos assim próximos também com perdas, né? Tudo em função dessa pandemia que ou tudo sendo agravado por essa pandemia que a gente anda enfrentando, né? Então, a palavra que o Senhor que veio a mim do Senhor é assim: que nós temos duas opções de vida, duas alternativas que nós podemos tomar posse para que a gente realmente tenha uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz, uma vida mais equilibrada, né? E o texto que o Senhor trouxe para mim se refere justamente a essas duas opções. Uma opção que a gente pode ter, e essa vem de fora, vem do mundo, né? É uma preocupação excessiva e constante que a gente possa ter com o nosso futuro, com o nosso amanhã. O que está reservado para a gente amanhã, né? E a outra opção que a gente pode adotar ou tomar posse é de ter uma dependência, né, da providência de Deus na nossa vida. Então, o texto, na verdade, a maioria das coisas que se apresentam na nossa vida, a gente pode ter duas opções, né? É como aquela história de ter um copo pela metade e enxergar que acabou metade da água, ou olhar para o outro lado e falar assim, ainda tem metade para a gente tomar. É bem assim. E o texto base, então, que a gente gostaria de trabalhar, pode ser encarado dessas duas formas, como uma preocupação, e normalmente preocupação gera ansiedade, ou uma dependência de Deus, que em nós gera descanso. Tá? E é um texto que eu gosto muito, é um texto que um dos primeiros textos que eu li na Bíblia e realmente me deixou, a palavra acho que seria encantado, no seguinte sentido. Eu pensei o seguinte: ou Mateus, como coletor de impostos, gostava muito de poesia, ou ele retratou muito, de forma eficaz, o que Jesus falou de forma poética, né? Então, o texto está em Mateus 6, capítulo 6, dos versículos 25 a 34. Eu vou ler com os irmãos, então. E aí, inclusive, assim, né, na Bíblia Shed, esse trecho é colocado como ansiosa solicitude pela vida, né? Mas que, se olhar para o outro lado, pode ser interpretado também como a resposta da dependência que a gente tem da providência de Deus. Né? Mas, voltando ao texto, então, diz assim no capítulo 6, versículo 25 ao 34. No 25 diz assim: por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber,
nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 1 centímetro, ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque gentios é que procuram todas essas coisas. O mundo é que procura todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio problema. E aí, esse último versículo, eu li no Novo Testamento, na Bíblia do Novo Testamento na linguagem de hoje, e eu achei muito legal também. Fala assim, ó. Então, Mateus 6:34. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora. E não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, isso não amanhã, né? Deus estará lá para ajudá-los. Né? Então, olhando isso aqui, fala assim, puxa, eu abandono as mãos da providência, né? Fica na completa dependência de Deus. Né? Vamos ficar no descanso. Isso implica, então, a gente ficar ficar folgado e ficar sentado esperando que Deus faça todas as coisas. Aí Paulo, né, ele manda uma mensagem de Deus muito legal também. Que está em 2 Tessalonicenses 3:10, na segunda parte, que fala assim, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Bem direto, né? Então, o que Deus está querendo nos dizer com isso, né? Que Ele vai ajudar a gente na hora que a gente necessitar. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. Né? Então, se a gente pegar esse texto e particionar ele, tentar olhar ele de versículo em versículo, quando a gente pegar o versículo 1, né, que fala assim, versículo 1, no caso é o 25, né? Por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? O que quer dizer isso, né? O senhor está falando isso aí. O que ele está querendo dizer é que o que a gente necessita para a nossa vida, o básico, nunca vai faltar para a gente. Nunca vai faltar alimento, água, alimento, né? Nunca vai faltar o que a gente vai vestir para o nosso corpo e nunca vai faltar um teto para a gente embaixo dele. Então, o básico, nesse versículo, o Senhor fala assim, não fique ansioso. O básico eu vou te dar sempre. Né? E dos versículos 26 ao 30, né, ele fala sobre, e ele fala de forma poética, nossa, isso é muito bonito, né? Fala sobre as aves do céu, fala sobre as plantas. Quando fala sobre as aves do céu, na verdade, está falando sobre todos os animais. Deus cuida de todos os animais. Às vezes, os animais vêm procurar comida, as aves principalmente, né? E tiram algumas coisas que a gente quer muito, né? Mas faz parte disso também, né? E elas se alimentam disso também, né? E elas estão abrigadas em algum lugar. Quando cai uma tempestade, uma chuva, elas estão abrigadas em algum lugar. Deus cuida disso tudo, né? Assim como para todos os outros animais.
E as plantas também, fala especificamente das flores, né? Mas cuida de todas as plantas, de todos os vegetais, inclusive aqueles que nos servem e nos alimentam diretamente, né? Com frutas, com raízes, né? Aliás, tem mandioca, né? Beleza. Então, Deus cuida disso tudo, cuida deles. Como é que ele não vai cuidar da gente, né? Então, nos versículos 26 a 30, Deus fala que ele vai suprir sempre as nossas necessidades básicas. Lógico, aí, então, além das necessidades básicas, eu quero outras coisas. Se Deus achar que é necessário realmente, ele vai suprir com um carro, 2, com um helicóptero, com um avião, seja lá com o que for, na vida secular, na vida mundana. Né? Mas ele fala, a preocupação básica sua é que você se preocupe com valores espirituais, com coisas espirituais. Né? Mas o que for necessário, ele vai dar. Né? E no versículo 27, que está no meio desse 20, entre 26 e 30, ele faz um parênteses e ainda fala que tem certas coisas que não adianta você se preocupar, porque você não tem controle deles. E aqui ele fala sobre o curso da sua vida. Né? Mas é sobre a sua altura, sobre várias coisas. Né? Tá certo, tem tratamento hormonal hoje que pode mudar essas coisas, mas você por si, né, não tem controle sobre essas coisas. Então não adianta se preocupar com essas coisas. Né? Então, por exemplo, no tempo, a previsão do tempo amanhã, né? Previsão do tempo. O pessoal da área acerta mais ou menos, mas muitas vezes erra também, né? Aliás, essa semana eu descobri um negócio interessante. Tem uma previsão do tempo infalível. Tá? Se os irmãos tiverem interesse, eu posso passar depois para os irmãos. Não falha. Né? Trabalhei muito tempo nessa área e nunca tive essa certeza da previsão do tempo. Agora eu tenho. Então, se os irmãos depois quiserem, eu posso passar para os irmãos. Não falha. E entre o versículo 31 e 32, né, fala assim, ó, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, na verdade, os filhos de Deus, ele já fez essa promessa, nos outros versículos todos, em outras partes da Bíblia, que não vai faltar. Nada vai faltar. Mas para os filhos de Deus. Tá? Então, essas promessas já foram dadas, e o que a gente tem que fazer? Tem que tomar posse dessas promessas. Agora, para tomar posse dessas promessas, o que a gente precisa ter é a fé. Né? Então, como está em Salmos 37, 7, na primeira parte, fala assim, confia no Senhor e descansa nele. Confia no Senhor e descansa que ele vai prover tudo que a gente precisar para valer. Alguns testemunhos que foram dados hoje, como o do Bruno, mostra isso claramente. E além de tudo, ele mostra essas coisas em detalhes. Agora, o Bruno, como filho de Deus, reconhece isso. Se for alguém do mundo, vai achar que é coincidência, vai achar que é mérito dele. Então, como eu falei desde o início, tem sempre os dois lados para se ver, né? E quando Jesus fala, confia no Senhor, quando o Senhor fala, confia no Senhor e descansa nele, na verdade, o que ele está tentando dizer é assim, tenham esperança. Cultivem a esperança. Que Deus, na hora certa, vai prover o que a gente precisa da melhor forma possível. Né? Isso está confirmado em Filipenses 4. Esse é o resultado principal. Isso costumava acontecer na igreja, acontece agora também. O Google... misteriosos para mim. Mas em Filipenses 4, nos versículos 6 e 7, também no Novo Testamento, linguagem de hoje, fala assim, ó, não se aflijam e nem se preocupem. Em vez disso, orem. Permitam que as súplicas e louvores transformem seus receios em orações, permitindo
que Deus os conheça os né, que a gente tem, os desafios que a gente tem. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Então, confirma que realmente os filhos de Deus não precisam se preocupar, que Deus vai estar cuidando, né? E no versículo 33, esse, na verdade, é o requisito para que essas coisas se cumpram na vida dos filhos de Deus. Fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso de Deus, que a gente deve buscar primeiro. Na verdade, a gente deve seguir aqueles princípios básicos, né, que Deus nos deixou, né, de forma honesta, de forma íntegra, de forma sincera. É o pré-requisito para que todas essas coisas se cumpram. Esse é o fundamento de fé que cada um de nós deve carregar para que essas coisas se cumpram, né? E como é que é feito isso? A resposta está em Romanos 12, 2, que é um versículo que eu gosto muito. Aliás, quando eu abro a boca para falar, o Lucas já sabe, antes de eu falar, ele já sabe o que eu vou falar, né? Mas Romanos 12, 2, não preciso nem repetir, ele já sabe, fala assim, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual seja a boa, e perfeita vontade de Deus, né? Então, quando fala que a gente não deve viver conforme os padrões desse mundo, é que o mundo, no geral, nos ensina que o que é importante é você. Quando a Bíblia fala que o importante é você ser, né? Então, muitas coisas que o mundo quer jogar para dentro da gente, não é bom para a gente, não, né? É por isso que fala assim que a gente deve ter uma transformação na nossa mente. No geral, ela está impregnada, está cheia de coisas desse mundo, né? E o que Deus nos exorta a fazer é que essa transformação da nossa mente não seja de fora para dentro, do mundo para cá, para dentro do nosso ser, mas de nós para fora, ou seja, de uma atuação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas, para que a gente possa, então, promover essa mudança das coisas que estão nos desafiando, estão acontecendo com a gente. Então, o que sobra disso para a gente é que a gente tem essas duas opções, né? Forma de viver, né? Nos preocupando de coisas de fora para dentro, ou nos atendo a coisas de dentro para fora, né? E, em consequência disso, a gente viver uma vida de ansiedade, quando a nossa preocupação excessiva e constante com o futuro nos deixa ansiosos, ou viver uma vida de descanso, acreditar na providência divina, na providência de Deus. Contudo, não deixando de fazer a nossa parte, que é esse requisito que Deus nos pede, né? E está de certa forma, vivendo fora do mundo, coisa difícil, né? A gente está aqui, não está vivendo essa realidade. Mas, quando realmente a gente tem isso que Deus chama de renovação da mente, e os problemas que antes da gente conhecer Deus realmente nos deixavam ansiosos, que a gente realmente fazia com que até males físicos viessem disso, quando a gente realmente se converte, essa coisa muda e a gente passa a ver
os problemas, os desafios, as desgraças, com um olhar diferente, com uma visão que realmente Deus é que coloca para a gente, né? E isso realmente é a renovação da nossa mente. E a gente pode, então, escolher entre viver de forma ansiosa, preocupada, né? Ou viver na dependência das coisas de Deus. Viver que Deus vai cuidar a todo momento do que a gente realmente sumiu. Por quê? Desculpa, que sumiu tudo aqui, mas agora voltou. Continua me ouvindo? Sim. Beleza. Então, eu acho que essas coisas se acumulam e se acentuam, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, sabe? Essa época de pandemia, né? Além de todos os problemas que a gente tem, essa pandemia trouxe desemprego, e ultimamente ela chegou mais perto da gente, como eu falei, né? A gente tem parentes que faleceram em função da Covid, tem parentes que estão com Covid, né? E ela traz, assim, não só enfermidade e morte, mas carrega junto uma série de problemas, como a paralisação da atividade econômica desse país, né? Isso gera muito desemprego, isso gera muita necessidade, tem gente realmente passando fome, né? E dentro desse cenário a gente tem que fazer as escolhas que afetam a nossa vida, afeta a vida das pessoas que estão do nosso lado, e na medida do possível a gente deve fazer com que coisas de Deus tomem conta da nossa vida, e que a gente vai ter uma dimensão diferente, da tudo estático, né? Vai ter uma dimensão diferente disso tudo que a gente anda vivendo, né? A mensagem que eu tinha para compartilhar com os irmãos era essa, e realmente me abençoa no sentido de que eu, por natureza, sou um cara ansioso, sabe? Mas a partir do momento que eu tomei posse dessas verdades de Deus, eu comecei a viver melhor, né? E dentro dessa realidade de hoje, que está tão apertada para todo mundo, né? Isso nos ajuda realmente a tomar posições que eventualmente possam estar amenizando problemas de outros, né? E também para consolar e ser consolado, sabe? Em todas as coisas que a gente anda vivenciando, né? Ter certeza de que realmente Deus está no controle de tudo, e Ele, na hora mais exata, vai acabar essa pandemia, vai minimizar, né? E da gente, que a gente faça a nossa parte, né? E é um consolo saber que nesse caos todo, né, existem pessoas trabalhando para minimizar, e nós fazemos parte desse grupo de pessoas que deveriam estar trabalhando para minimizar esses problemas, né? Fazendo coisas que estão ao nosso alcance, fazendo coisas que realmente Deus nos requerer, né? Eu passei para os irmãos um conselho pastoral, eu gostaria de passar para outros que não tiveram conhecimento disso, não receberam isso aí, mas é um conselho pastoral de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero viveu há cerca de uns 500 anos atrás, e ele criou a peste negra, ou a peste bubônica, né? E quando ele vivenciou isso, ele escreveu uma carta para um reverendo chamado Johannes Hess, né? E a carta que ele escreveu para o Johannes Hess diz assim, ó: pedirei a Deus para misericordiamente proteger-nos. No caso era da peste negra. Isso aqui, sabe, para mim
esse pedirei a Deus para misericordiamente proteger-nos, no caso dele da peste negra, eu acho que no meu caso é para a Covid. Né? Então, para o vapor, ajudarei a purificar o ar e administrar remédios e a tomá-los. Esse para o vapor, ajudarei a purificar o ar, na época de 500 anos atrás, eu tomei hoje como usar máscara, usar álcool gel, manter distanciamento, né? Administrar remédios e a tomá-los. Falando. Isso eu tomei para mim, né? Como para tomar vacina que eventualmente tivesse, né? E ele falou também: evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária, para não ficar contaminado e assim, porventura, infringir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Quer dizer, para eu não ir a aglomerações, não provocar aglomerações desnecessárias, para eu não, e não contaminar os outros. E, portanto, para eu não morrer e para não matar os outros, por causa da minha negligência, indo a lugares que eu não preciso, né? Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim, e, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte dos outros. Então, se por algum motivo, isso não necessariamente ser Covid, né? Mas se for Covid e for contaminado e morrer, né? Eu terei tomado os meus cuidados, os cuidados que Deus requer de mim. Ele que vai decidir se ele me levar, eu não vou ser responsável por isso, porque eu não me contaminei porque eu quis, porque eu procurei, né? Não vou ser responsável nem pela minha morte nem pelos outros. E ele fala mais, ele fala assim: se o meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente, conforme declarado acima. Ou seja, se Deus falar para mim que é necessário eu ir a um lugar, inclusive, que tenha aglomeração, eu vou. Né? E fala mais ainda aqui: vejo que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é abusada, ele fala ousada, mas é no sentido de abusar. Vejo que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é abusada, nem insensata, nem tenta a Deus. Né? Então, essa carta que o Lutero escreveu foi 500 anos atrás, mas para mim é atualíssima, sabe? E é para mim de um cristão de fé mesmo, sabe? E eu tento vestir isso aqui, né? Na verdade, eu achei que isso aqui talvez fosse um negócio chutado, mas eu fui checar, né? A origem desse texto, e realmente é uma carta, então, que o Lutero escreveu na época da peste bubônica, a peste negra, como é chamada na Europa, há 500 anos atrás. Ele escreveu por esse reverendo Johannes Hess. Ele deu até um nome na carta. O título da carta é Se Alguém Pode Fugir de uma Praga Mortal. Né? E para quem acredita em teoria não seria bem de conspiração, mas de estranhas coincidências, é assim, que essa peste negra, que é a peste bubônica, ela era transmitida por pulgas, e na verdade quem carregava essas pulgas eram os ratos. E como na Europa tinha muito rato, e aí tinha pulga também, se alastrou muito isso aí, né? E aí é a conspiração, né? E essa prática certamente foi na China. Peste bubônica, peste negra. Estranhamente, o Covid apareceu primeiro na China também. Interessante também. E tem um pessoal que isso andou circulando na internet também, que na verdade, Deus promove isso aí, é meio forçado, né? Promove essas coisas de 100 em 100 anos, né? E fala que em 1720 foi a peste negra, né? Em 1820 foi a cólera, 1920 foi a gripe espanhola, e 2020 é o Covid. Na verdade, em termos de data,
Isso é meio engraçado, sabe? Mas é interessante ver também isso aí, né? Porque, na verdade, a peste negra, por exemplo, o último caso foi registrado em Marsella, na França. Isso foi em 1720, realmente. Mas o pico dela foi entre foi perto de 1350. Mas se os irmãos forem dar uma olhada nisso, é interessante. Na verdade, a peste negra apareceu, ou essa peste bubônica, entre 1348 e 1720, apareceram casos. Isso equivale a 372 anos que essa peste esporadicamente aparecia, sabe? Não sei como é que vai ser com a Covid. Não sei como é que vai ser com a Covid, né? Mas o que fica para mim é que a gente tem essa escolha de duas formas de viver, mesmo diante da Covid, né? A gente vive ansioso ou a gente vive descansando no Senhor. Desculpe se eu me alonguei um pouco, mas é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Beijo a todos e até a próxima. Cuidem-se muito, viu? Cuidem-se muito. Amém.